Muito bem, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo da Revista Espírita, mês de maio de 1860, nós estamos na seção Conversas Familiares de Além Túmulo. Nós lemos aqui sobre o senhor... Só um instantinho, o senhor Jardim. O senhor Jardim, aquele senhor que sofreu um acidente ferroviário e depois viram em sua casa, né, os ossos de sua esposa, que ele deixou guardado durante tantos anos, né, e descobriram isso, mas mostrou também que ele tinha, né, ele se encontrava num estágio evolutivo que ofereceu a ele um bom acolhimento no plano espiritual. Então nós estudamos um pouco sobre o caso dele, sobre o depoimento dele, e aqui depois entramos no Uma Convulsionária. Kardec traz para nós aqui uma pequena introdução, lembrando aquelas convulsionárias de Saint-Médard, que praticavam ali, né, rituais que eram bastante impressionantes, né, com ferimentos, com suplícios, em nome de milagres, né? Então, isso provocou uma grande comoção, ou um grande espanto na sociedade de parisiense, ou melhor, lá da francesa, né? E aí, então, essa senhora, desencarnada em 1830, ela foi, então, solicitada para que, se fosse permitido, ela se comunicasse junto à sociedade, né, parisiense de estudos espíritas. E Kardec, então, fez a evocação. A filha junto, então, ela aceitou esse convite, se apresentou, e aí, então, ela começou a trazer aqui alguns esclarecimentos. Kardec, junto, né, às questões pessoais que a filha solicitava, que Kardec naturalmente não publicou. Então ele foi também aprofundando um pouco mais sobre a prática dela, né, como sendo uma das principais convulsionárias daquele grupo, e aqui Kardec naturalmente preservou a identidade dela, mas ele foi fazendo perguntas relativas àquelas práticas, né? Então, e ela foi mostrando que, embora ela fizesse com muita fé, com muita crença, isso também era um reflexo da ignorância em que ela ainda se encontrava, embora fosse uma pessoa de muito bom coração, como ela trouxe aqui para nós no seu depoimento, mostrando também um grande esclarecimento. Então ela tinha ali os seus constrangimentos. Depois, quando os filhos nasceram, ela já não mais tinha aquelas práticas, inclusive aqueles estigmas, né, que eram aqueles ferimentos, lembrando as chagas de Jesus. Então ela procurava esconder aquilo dos filhos, né, para que eles também não seguissem o mesmo caminho que ela seguiu na profissão de fé. Mas ela foi aqui trazendo esclarecimentos bem interessantes, mostrando uma lucidez muito grande agora da sua nova condição como desencarnada, né, já passado mais de 30 anos, né, já que nós estamos aqui em 1860 na revista, ela desencarnou em 1830. Então nesse tempo todo ela conseguiu ter o esclarecimento, né, sobre a sua condição e também o entendimento sobre a prática, né? Então ela via que nada mais era do que fruto da sua ignorância, da sua limitação naquele tipo de prática, acreditando que fazia realmente algo virtuoso. Bom dia, Osmar. Então Kardec fez algumas perguntas, por exemplo, né, se as torturas a que vos submetestes vos levaram e a tornaram mais feliz como espírito. Ela coloca: não me fizeram mal, mas não me fizeram avançar em inteligência. Rogo-vos a gentileza de ser mais precisa. Pergunto se aquilo vos foi levado a conta de mérito. E ela coloca: direi que tendes uma pergunta em um livro dos Espíritos que dá uma resposta geral. Quanto a mim, era uma pobre fanática. E aqui na questão 726 a que ela se refere, fala sobre os sofrimentos voluntários, que para a pessoa não acrescenta nada em termos de crescimento espiritual. Fizemos aqui também sobre a crise das convulsionárias, né, o que provocava aquela crise,
E ela coloca, né, uma disposição natural e superexcitação fanática. Jamais teria querido que meus filhos fossem arrastados por essa ladeira fatal, que hoje reconheço melhor ainda. E aí então era uma pergunta, né? Kardec coloca uma observação que ela respondendo espontaneamente a uma reflexão de sua filha que, entretanto, não havia formulado a pergunta. Acrescenta o espírito: eu não tinha educação, mas intuição de muitas existências anteriores. Então, a respeito da imortalidade do espírito, né? Bom dia, Didman. Então, dentre os fenômenos produzidos entre as convulsionárias, alguns apresentam analogia com certos efeitos sonambúlicos. Por exemplo, a penetração do pensamento, a visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representava nisso um certo papel. Muito e vários sacerdotes magnetizavam sem que as pessoas o soubessem. Ou seja, né, quando uma pessoa apresenta uma predisposição ao transe sonambúlico provocado, muitas vezes sacerdotes que têm um magnetismo muito poderoso provocam isso nas pessoas. Nós vemos algumas cenas que passam na televisão, cenas reais, inclusive, quando nós temos ali, né, representantes religiosos de várias linhas, fiéis que se aproximam, então eles colocam ali a mão na cabeça da pessoa, faz aquela prece fervorosa, a pessoa fica super excitada e de repente ela cai no chão, num estado convulsivo. Então muitas vezes a pessoa tem essa predisposição, muitos sacerdotes têm essa capacidade de transferir, né, esses fluidos para aquela pessoa sem que ele tenha consciência disso, que ele vai dizer que é um poder do Espírito Santo, ele vai dizer que é uma força milagrosa ou qualquer outro título que ele coloque para esse tipo de fenômeno, de evento, né? E na verdade isso aí nada mais é do que esse magnetismo que muitas pessoas têm. Na verdade nós lembramos, né, que o magnetismo ele é uma força natural que todos nós temos, alguns mais, outros menos, né? E nós temos isso no ambiente religioso, no ambiente político, né? Nós encontramos muitos políticos, muitos líderes, sejam de empresas, de grupos, de seitas, de empresas, de nações, de exércitos, que muitas vezes falam com as pessoas e nessa fala, impregnada com esse magnetismo, acaba convencendo de que aquilo é uma verdade, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, os discursos de Adolf Hitler e outros líderes também, né, que falavam com toda aquela paixão. Então a gente imagina que naquelas vibrações que eram ali, né, propagadas, nós estamos estudando isso lá no Mecanismos da Mediunidade, nessas vibrações havia ali também um magnetismo muito forte envolvendo as pessoas. E tem até uma mensagem, se eu não me engano, de Emmanuel, que fala de Jesus, né, com o seu magnetismo capaz de, através de simples palavras, transformar as pessoas. Então nós vemos que o magnetismo ele é uma força muito poderosa que nós não compreendemos, mas que ela se encontra ali nas situações mais comuns do nosso dia a dia. Por isso, então, nós influenciamos e somos influenciados constantemente. Bom dia, abraço. De onde provinham as cicatrizes que apresentáveis nas mãos e outras partes do corpo? Pobres troféus de nossas vitórias, que não serviram a ninguém e que muitas vezes excitaram paixões. Deveis compreender-me. Aqui então Kardec coloca uma observação: parece que se passavam coisas de grande imoralidade na prática das convulsionárias, que haviam revoltado o coração honesto dessa senhora, levando-a mais tarde, quando acalmada a febre fanática, a tomar aversão por tudo quanto lhe recordasse o passado. É sem dúvida uma das razões por que não falou do assunto a seus filhos. Então, temos ali... Não, na verdade, Tico Teco, eu entendi o seu comentário irônico, mas se nós olharmos isso para o mundo, nós vamos encontrar muitas outras personalidades que acabaram arrastando multidões para situações extremamente dramáticas, inclusive para guerras, para sofrimentos, né? Quantos religiosos em púlpitos de igrejas falavam com todo o fervor, e eu me recordo, né, que no estudo mostrava que quantos e quantos religiosos do passado que faziam esses discursos, que levavam as pessoas por caminhos de grandes sofrimentos, depois reencarnaram no meio espírita para mudarem os seus discursos
e corrigirem o curso das pessoas que o seguiam naquele passado. Então, muitos palestrantes, né, que eu me lembro que falava disso, chamou até atenção, muitos palestrantes hoje do meio espírita, no passado tinham essa voz poderosa, essa voz magnetizadora, que atraía as pessoas, que seduzia as pessoas e que agora tenta fazer a coisa certa. Então, assim, é realmente uma força muito grande que nós não compreendemos. Por isso que hoje nós arrastamos e somos arrastados sem nos darmos conta de que isso está acontecendo. E, na verdade, é essa força, esse poder do magnetismo que nós ainda não compreendemos. Sabemos que existe, sabemos que na teoria ele tem esse efeito, mas não percebemos que nós exercemos esse tipo de atração ou repulsão nas pessoas, né? Então ainda temos muito que aprender a domar essa força. Não que a força vai desaparecer, mas que ela vai ser bem aplicada. Porque enquanto ela for mal aplicada, ela vai gerar para nós responsabilidades que nós ainda não compreendemos, que nós ainda teremos que trabalhar para poder quitar esses débitos. Ah, mas eu não fiz isso por intenção, eu não sabia e fez. E agora tem que fazer de novo, né? Pois é, Flávio, né? Você acha que não deu aquela coçadinha no pé da orelha? Será que essa conversa toda que a gente tem hoje e tudo mais não era consequência do passado? Vai saber, né? Gostaríamos que não. Pelo menos assim a gente torce, né? Muito bem, vamos lá. Agora a gente entra na nova pergunta aqui, então. Realmente, é muito importante isso, gente, esse tema, esse comentário que ela fez aqui. Deixa eu voltar aqui, que foi a pergunta número... foi a pergunta número 10. Então, de novo, só para a gente reforçar. Dentre os fenômenos produzidos entre as convulsionárias, alguns apresentam analogia com certos efeitos sonambúlicos. Por exemplo, a penetração do pensamento, ou seja, telepatia, né? A visão à distância, a intuição das línguas. O magnetismo representava nisso um certo papel? Muito, e vários sacerdotes magnetizavam sem que as pessoas o soubessem. Então era aquele magnetismo da imposição das mãos, das palavras, da presença, tudo isso então traz ali, né, esse tema, né, que é tão importante a gente compreender. 12. Do pensamento, né, até mesmo no silêncio, né, o indivíduo aqui naquele pensamento de muitas vezes um pensamento positivo ou um pensamento negativo, né? Lembra o chamado mal olhado? Pois é, esse mal olhado nada mais é do que a força do pensamento levando essa carga negativa, essa carga destrutiva, que faz ali com que, né, pessoas se sintam mal. Não tem ali aquele seca-pimenteira, né, como se diz popularmente, é exatamente a força desse magnetismo. E ao mesmo tempo a presença de alguém num ambiente traz ali uma alegria muito grande, exatamente porque simplesmente há esse contágio positivo, né, desse magnetismo. Então olha só a abrangência desse tema, que eventualmente ali a gente vai falar sobre isso, certamente lá no Mecanismos da Mediunidade. Porque nós estamos estudando ondas, importante a gente lembrar disso, né, qualquer tipo de perturbação que se causa no ambiente onde nós estamos, faz com que haja então essa propagação de forças. Só que nós estamos falando de algo mecânico. Só que quando a gente entrar na parte do pensamento, nós veremos que essas ondas, o pensamento também é uma força geradora de perturbação. Perturbação num sentido positivo, né? Qualquer tipo de agitação no meio que nós estamos. Se nós pensarmos que nós estamos envolvidos por fluido, o chamado fluido cósmico universal, que é um tema, que é um título que é dado, mas que a gente tem pouca compreensão sobre a sua real constituição, mas se nós estamos mergulhados nesse fluido, qualquer tipo de pensamento que nós produzimos gera essa força que se propaga para todos os lados. Portanto, nós estamos constantemente gerando forças, gerando ideias que se propagam e vão afetar as pessoas. Aquelas mais sensíveis vão absorver. Então são ondas que tem aí o tempo todo, né? O Flávio colocou, né, o tema que estamos estudando em nosso lar, na preleção da ministra. A ministra veneranda falando sobre o pensamento. Já foram 2 semanas e não terminamos de tão profundo que é o tema. Para quem quiser então aprofundar, está ali então, né, a sugestão do Flávio. Chega no bem e acaba fazendo o mal sem querer. Pois é. Então, essa influência, para vocês perceberem a distância que nós estamos de ter um domínio sobre o nosso pensamento.
Porque como nós geramos o tempo todo, e nós vivemos ainda impregnados com essa ideia de que nós somos seres materiais, e tudo aquilo que nós produzimos tem que ter aqui uma visão material. Por exemplo, eu só vou afetar aquela outra pessoa se eu atirar alguma coisa nela, um objeto nela. Mas eu não vou levar em consideração o meu pensamento negativo que eu direciono a ela. Aqueles dardos mentais, aqueles mísseis mentais que eu jogo em direção a uma pessoa, eu não levo isso em consideração, porque eu não estou fazendo nada contra ela. Eu estou pensando, eu tenho liberdade de pensamento, eu penso o que eu quero. Mas nós não nos damos conta da responsabilidade que isso traz, o efeito que isso provoca nos outros e a responsabilidade que isso gera. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, né? Vou aprender a nadar e sair dele, né? Tomara, Brás, isso ensina pra gente. Seca a pimenteira, né, Chaconete? Muito bem, 12. Realmente eram operadas curas sobre o túmulo do diácono Pares. A gente lembra que o diácono Pares, diácono é um título da Igreja Católica, um título religioso, e o Pares, então, ele havia desencarnado, um ilustre desconhecido, mas no túmulo dele começavam então pessoas a se juntar e ter essas convulsões e tudo mais, e atribuir a ele, né, a causa de muitos milagres. E é inclusive quando nós estudamos sobre as convulsionárias de Samedá, Kardec fez a evocação do Pares, do diácono Pares, também conversando com São Luís sobre esse tema todo, e ele falou, eu não tenho nada com isso. É como se ele dissesse assim, gente, eu simplesmente estava enterrado lá, não tenho nada com isso. Eles que encostaram lá perto e começaram a fazer as coisas. Então ele realmente disse que não tinha nada a ver com isso. Mas, quando Kardec perguntou se isso poderia ser influência espiritual, aí São Luís responde que sim. Muitos espíritos estavam ali próximos, alimentando aquele fanatismo, alimentando aquele tipo de comportamento. Né? Então o Pares ali mostrou que ele não tinha responsabilidade. Então quantas vezes nós temos hoje, né, atribuir a um determinado santo ou a um espírito, né, a cura ou um milagre, sendo que ele muitas vezes não tem nada com isso. Né? O espírito, na verdade, é o indivíduo que é merecedor daquela cura, daquela benesse que ele recebe do plano espiritual, por espíritos que trabalham no bem, independente do título, independente do rótulo. Então, realmente eram operadas curas sobre o túmulo do diácono Pares? Ó, que pergunta! Sabeis muito bem que não, ou pouca coisa, sobretudo para vós. Aqui, quando ela coloca que pergunta, né, sabeis muito bem, né, porque Kardec, a gente lembra que Kardec ele tinha ali uma forma de conduzir as perguntas, as entrevistas, não para testar o espírito, mas para poder avaliar qual é o seu grau de compreensão daquela situação. Então, quando ele pergunta se as curas eram realizadas no túmulo do Pares, e ele sabia que não era, ele queria saber se ela tinha essa compreensão. E a resposta dela foi bastante clara aqui para nós. Vistes Pares depois que morrestes? Não me ocupei dele, porquanto o censuro por meu erro, desde que sou espírito. Então, na verdade, nós temos aqui, né, ela compreendendo que ele não tem nada com isso. Como consideráveis quando viva? Como um enviado de Deus. É por isso que o censuro, pelo mal que me fez em nome de Deus. Então, atribuir a ele ainda essa responsabilidade, né? Mas não é ele inocente pelas tolices praticadas em seu nome após a sua morte? Não, porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Quando viva, não o compreendi, como o compreendo agora. Aqui dá a entender, aqui a gente está tentando fazer uma interpretação, que ela conheceu o diácono Pares quando ele era encarnado. E ela coloca, né, traz essa censura, essa culpa sobre ele, como se durante a sua encarnação ele levasse as pessoas a esse tipo de crença. E aí, depois da sua desencarnação, as pessoas, então, que o seguiam, se aproximaram dele como encarnado. Então, traz essa responsabilidade a ele, né? Como nós não conhecemos exatamente a história dele como encarnado, então, aqui que ela coloca, né? Kardec perguntou se não era inocente. Coloca não, porque ele próprio não acreditava no que ensinava. Quando viva, não o compreendi como compreendo agora.
É verdade que o espírito dele tinha ficado alheio, como ele o disse, às manifestações ocorridas em sua sepultura? Ele vos enganou. Então ela continua ainda colocando sobre ele a responsabilidade daquele fato. E quando Kardec disse que ele quando ele afirmou que não tinha qualquer tipo de responsabilidade sobre aqueles eventos, ela disse que Kardec foi enganado. Vamos vendo aqui de que forma que essa conversa vai sendo conduzida. Assim ele excitava o zelo fanático? Sim, e ainda o faz. Então aqui já é, Kardec sondando, não aprofunda um pouco mais, ele acaba depois aqui mudando um pouquinho de assunto. Quais são as vossas ocupações como espírito? Procuro instruir-me. É por isso que disse que desejava vir entre vós. Em que lugar vos achais? Aqui, perto do médium, com a mão sobre o seu braço e sobre seu ombro. Se vos pudéssemos ver, sob que forma seríeis vista? Minha filha veria sua mãe, como quando viva. Quanto a vós, me veríeis em espírito. A palavra não vô-lo posso dizer. Ou seja, em espírito, não sabe exatamente qual seria a aparência que ela teria para aqueles outros. O Tico Teco colocou, os enganadores são cobrados depois da morte. A gente não sabe aqui, Tico Teco, se realmente ele foi um enganador, porque com a entrevista que ele deu a Kardec, naquela evocação, ele se eximiu, e São Luís estava junto conduzindo a resposta. Mas, nesse caso, quando nós temos esses enganadores, sejam eles de qualquer tipo de área, de um modo geral, sim, de qualquer área da sociedade, um político, um governante, um religioso, qualquer pessoa, qualquer personalidade que iluda as pessoas, que leve algum tipo de sofrimento, que traz algum tipo de constrangimento, certamente nós temos ali uma grande perseguição, uma grande vontade de vingança daqueles que de alguma forma sofreram essa influência. Então, certamente que ainda continua. Explicai-vos, por gentileza, que pretendeis dizendo que eu vos veria em espírito? Uma forma humana transparente, conforme a depuração do espírito. Dissestes haver tido outras existências. Lembrai-vos dela? Sim, já vos falei delas, e por minhas respostas deveis ver que tive muitas. Poderíeis dizer qual a que precedeu a última que conhecemos? Não esta noite e não por este médium. Pelo Senhor, se quisestes. Ela designa um dos assistentes que começava a escrever como médium e explica sua simpatia por ele, porque diz tê-lo conhecido em sua precedente existência. Ficaríeis contrariada se eu publicasse essa conversa na revista? Não. É necessário que o mal seja divulgado. Mas não me chameis. Mas não me chameis tal, seu nome de guerra. Porque ele em cima, detesto esse nome. Designai-me, se quiseres, como a grande mestra. Então, lá na introdução desse tema, Kardec diz que não vai trazer aqui o nome pelo qual ela era conhecida para evitar qualquer tipo de constrangimento, que não é o papel do trabalho da doutrina gerar constrangimento, seja para os encarnados, seja para os desencarnados. Então ele procurava manter esse anonimato. E essa resposta aqui que ela deu já traz aqui, já reforça um pouco mais essa ideia. É para condescender com o seu desejo que não citamos o nome pelo qual era conhecida, e que lhe traz penosas recordações. Então ela colocou grande mestra, que era o nome que ela queria usar. Nós vos agradecemos por terdes vindo e pelas explicações que nos destes. Sou eu quem vos agradece por terdes proporcionado à minha filha a oportunidade de encontrar sua mãe, e a mim a de poder fazer um pouco de bem. Aqui não deu para a gente aprofundar muito nessa resposta, nessa entrevista, embora a gente tenha ali trazido, de um modo geral, assim, ideias genéricas para o nosso
para as nossas reflexões, mas ela deixa ali alguns pontos em aberto, né? Como por exemplo, a acusação que ela faz ao diácono Pares, ela querer ser chamada, sugerir aquele título, né, de a grande mestra, o que é uma grande pretensão para um espírito querer receber esse título, né? Enfim, então poderíamos ali trazer várias outras questões, mas Kardec, não querendo ali trazer nenhum tipo de constrangimento, encerra então a conversa. Bom dia, Elcio. Próximo tema para nós, variedades. Aqui é um relato, a Biblioteca de Nova York, e Kardec traz então para nós aqui essa pequena passagem, né? A Angelina colocou, né? Mas deve ter alguma virtude, vai responder pelo mal e a virtude será vista por Deus, né? Sim, né? Na verdade, o mal que ela apresenta para nós é um mal muito mais de constrangimento, o mal que ela fez para ela própria, por ainda se ver, né, naquela condição de ignorância. Mas a virtude de você fazer alguma coisa acreditando no bem, mesmo que o caminho não seja o ideal, pelo fato dela não ter ainda essa instrução, isso certamente é levado em consideração. Né? Nenhum bem é desperdiçado, mesmo por aquele que se mostre o mais cruel. Então, às vezes nós vemos, né, pessoas que cometem crimes na sociedade e tudo mais, mas podem ser bons filhos, bons pais, bons companheiros, né, mais influenciados e pelas tendências que apresentam, acabam ali se lançando naqueles abismos, né, de atitudes negativas, né? Então, mas esse bem acaba sendo levado em conta. Então vamos lá, variedades. Aqui é uma historinha que Kardec conta para nós. Lê-se no Correio dos Estados Unidos, né? Ou seja, no Correio dos Estados Unidos. Um jornal de Nova York publica um fato bastante curioso, do qual certo número de pessoas já tinha conhecimento, e sobre o qual, desde alguns dias, eram feitos comentários assaz divertidos. Os espiritualistas veem nele um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas característicos de uma alucinação. É também a opinião do próprio Dr. Godswell, o herói da aventura. O Dr. Godswell é o bibliotecário-chefe da Astor Library, né, ou Biblioteca Astor. O devotamento que se permite ao acabamento de um catálogo completo da biblioteca muitas vezes o leva a consagrar esse trabalho às horas que deveria destinar ao sono. É assim que tem a oportunidade de visitar sozinho à noite as salas onde tantos volumes se acham arrumados nas estantes. Bom, então já começa aqui para nós um teste de coragem, né? Você sozinho numa biblioteca, andando entre as prateleiras para poder pegar livro à noite, à luz de vela ainda por cima, né? Você segura ali aquele castiçal, você segura aquele pequeno lampião e você vai transitando à noite no meio da livraria, no meio das prateleiras. Há cerca de 15 dias, pelas 11 horas da noite, ele passava com o castiçal na mão, diante de um dos recantos cheios de livros, quando, para sua grande surpresa, percebeu um homem bem posto, que parecia examinar com cuidado os títulos dos volumes. A princípio, imaginando que se tratasse de um ladrão, recuou e observou atentamente o desconhecido. Sua surpresa tornou-se ainda mais viva quando reconheceu no visitante noturno o Dr. Tal, aqui o nome é ocultado, que tinha vivido na vizinhança de Lafayette Place, mas que estava morto e enterrado havia 6 meses. O Dr. Coxwell não acredita muito em aparições, e as teme menos ainda. Não obstante, resolveu tratar o fantasma com atenção e, levantando a voz, disse-lhe: Doutor, como se explica que em vida provavelmente jamais tenha vindo a essa biblioteca e agora a visitais depois de morto? Perturbado em sua contemplação, o fantasma olhou o bibliotecário ternamente e desapareceu sem responder. Singular alucinação, disse o Sr. Coxwell, de si para si. Sem dúvida direi comigo algo indigesto ao jantar. Terei comido,
Sem dúvida, terei comido algo indigesto ao jantar. Retornou ao trabalho. Depois foi deitar-se e dormiu tranquilamente. No dia seguinte, à mesma hora, teve vontade de visitar a biblioteca. No mesmo local da véspera, encontrou o mesmo fantasma, dirigiu-lhe as mesmas palavras e obteve o mesmo resultado. Eis uma coisa curiosa, pensou ele. É preciso que eu volte amanhã. Antes de voltar, porém, o Dr. Coxwell examinou as estantes que pareciam interessar vivamente ao fantasma e, por uma singular coincidência, reconheceu que estavam repletas de obras antigas e modernas de necromancia. Ou seja, é aquela arte de conversar com os mortos. No dia seguinte, ao encontrar pela terceira vez o doutor morto, variou a pergunta e lhe disse: é a terceira vez que vos encontro, doutor. Dizei-me se alguns desses livros perturbam vosso repouso, a fim de que eu o mande retirar da coleção. O fantasma não respondeu desta, como das outras vezes, mas desapareceu definitivamente. E o perseverante bibliotecário pôde voltar à mesma hora e ao mesmo local, mesmo lugar, noites seguidas, sem o encontrar. Entretanto, aconselhado por amigos, aos quais havia contado a história, e pelos médicos a quem consultou, decidiu repousar um pouco e fazer uma viagem de algumas semanas até Charlestown, antes de retomar a tarefa longa e paciente que havia imposto, e cuja fadiga, sem dúvida, havia causado a alucinação que acabamos de narrar. Observação. Sobre o artigo, faremos uma primeira observação. É a falta de cerimônia com que os negadores dos espíritos se atribuem o monopólio do bom gesto, do bom senso. Os espiritualistas, diz o autor, veem no fato um exemplo a mais das manifestações do outro mundo. As pessoas sensatas não vão procurar tão longe a explicação, reconhecendo claramente os sintomas de uma alucinação. Assim, de acordo com esse autor, somente são sensatas as pessoas que pensam como ele. As demais não têm senso comum, mesmo que fossem doutores, e o Espiritismo os conta aos milhares. Estranha modéstia, na verdade, a quem tem por máxima: ninguém tem razão, exceto nós e os nossos amigos. Ainda estamos para ter uma definição clara e precisa, uma explicação fisiológica da alucinação. Mas, em falta de explicação, há um sentido ligado a essa palavra. No pensamento dos que a empregam, significa ilusão. Ora, quem diz ilusão, diz ausência de realidade. Segundo eles, é uma imagem puramente fantástica, produzida pela imaginação, sob o império de uma superexcitação cerebral. Não negamos que assim possa ser em certos casos. A questão é saber se todos os fatos do mesmo gênero estão em condições idênticas. Examinando o que foi relatado acima, parece que o Dr. Coxwell estava perfeitamente calmo, como ele próprio declara, e que nenhuma causa fisiológica ou moral teria vindo perturbar-lhe o cérebro. Aí a gente lembra, que na primeira hipótese que esse Dr. Coxwell levantou, é que ele tinha comido alguma coisa que tivesse ali caído meio indigesto, Mas depois, na segunda e na terceira vez, ele estava ali não apenas bem equilibrado, bem estável, como ele estava ali de propósito para tentar encontrar o espírito de novo. Por outro lado, mesmo admitindo nele uma ilusão momentânea, restaria ainda explicar como essa ilusão se produziu vários dias seguidos, à mesma hora, com as mesmas circunstâncias. Isso não é o caráter da alucinação propriamente dita. Se uma causa material desconhecida impressionou seu cérebro no primeiro dia, é evidente que essa causa cessou ao cabo de alguns instantes, quando o fantasma desapareceu. Como então ela se reproduziu identicamente 3 dias seguidos, com 24 horas de intervalo? É lamentável que o autor do artigo tenha negligenciado de o fazer, porquanto deve, sem dúvida, ter excelentes razões, visto pertencer ao grupo das pessoas sensatas.
Aqui uma pequena beliscada de ironia de Kardec. Contudo, reconhecemos que no fato acima mencionado não há nenhuma prova positiva da realidade, e que, a rigor, poder-se-ia admitir que a mesma aberração dos sentidos tenha podido repetir-se. Mas dar-se-á o mesmo quando as aparições são acompanhadas de circunstâncias de certo modo materiais? Por exemplo, quando pessoas, não em sonho, mas perfeitamente despertas, veem parentes ou amigos ausentes, nos quais absolutamente não pensavam, aparecer-lhes no momento da morte, que vem anunciar, pode-se dizer que seja um efeito da imaginação? Se o fato da morte não fosse real, haveria incontestavelmente ilusão. Mas quando o acontecimento vem confirmar a previsão, o caso é muito frequente, como não admitir outra coisa senão simples fantasmagoria? Ainda que o fato fosse único, o mesmo raro, poder-se-ia crer num jogo do acaso. Mas, como dissemos, os exemplos são inumeráveis e perfeitamente provados. Que os alucinacionistas se disponham a nos dar uma explicação categórica, e então veremos suas razões, se suas razões são mais probantes que as nossas. Gostaríamos, sobretudo, que nos provassem a impossibilidade material que a alma, principalmente eles, que se julgam sensatos por excelência, e admitem que temos uma alma que sobrevive ao corpo, que nos provassem, dizíamos, que essa alma, que deve estar em toda parte, não possa estar à nossa volta, ver-nos, ouvir-nos e, desde então, comunicar-se conosco. Então aqui é um pequeno artigo que Kardec apresenta, né? E, na verdade, não é nem o artigo em si, mas é a forma como ele foi apresentado, a falta de critérios para analisá-lo, porque simplesmente disseram que poderia ser uma alucinação, mas as circunstâncias em que essa alucinação aconteceu é o que chama a atenção. E aí Kardec então procurou, nessa sessão de variedades, trazer para nós aqui para as nossas reflexões, que é o mesmo que acontece quando pessoas trazem ali contos de aparições fantasmagóricas e tudo mais. A pessoa vai dizer, mas é alucinação, como se a alucinação fosse uma epidemia que atingisse toda a sociedade, né? Mas analisando os fatos, espera aí, você viu? Então conta para mim direito essa história. E começar ali a fazer a análise cuidadosa para então poder emitir uma opinião mais sensata sobre a realidade do mundo espiritual. E não simplesmente aceitar por aceitar e nem negar por negar. Porque através desse tipo de investigação é possível fazer com que muitos relatos de aparições sejam vistos realmente como uma alucinação, como uma superexcitação da mente, e ao mesmo tempo aquilo que parece ser uma ilusão ser realmente uma realidade. Basta apenas ali fazer as perguntas certas e analisar pelo caminho correto. O próximo artigo dessa sessão variedade é chamado A Noiva Traída. Por exemplo, né, Tico Tex, tem vários ali, né, várias situações em que a gente simplesmente nega por negar. Né, é uma tendência natural da pessoa negar aquilo que para ela não é objeto de crença. A Noiva Traída. O fato seguinte foi narrado pela Gazeta dei Teatri, de Milão, 14 de março de 1860. Um rapaz amava perdidamente uma jovem que o retribuía e com o qual ia casar-se quando, cedendo a um lamentável arrastamento, abandonou a noiva por uma mulher indigna de verdadeiro amor. A infeliz abandonada roga, chora, mas tudo é inútil. Seu volúvel amante permanece surdo aos seus lamentos. Então, desesperada, penetra na casa dele, onde, em sua presença, expira em consequência do veneno que havia tomado. À vista do cadáver daquela cuja morte acabara de causar, uma terrível reação nele se opera, e, por sua vez, quer também pôr termo à vida. Entretanto, sobrevive. Sua consciência, porém, sempre lhe reprovava o crime. Desde o momento fatal, diariamente à hora do jantar, via a porta do quarto abrir-se e a noiva aparecer-se
sob o aspecto de um esqueleto ameaçador. Por mais procurasse distrair-se, mudar de hábitos, viajar, cercar-se de companhias alegres, parar o relógio, nada conseguia. Onde quer que estivesse, à hora certa, o espectro sempre se apresentava. Em pouco tempo emagreceu e sua saúde alterou-se, a ponto de os facultativos desanimarem de o salvar. Facultativos aqui era o nome que era dado aos médicos, né? O médico, amigo seu, estudando-o a sério, depois de inutilmente haver experimentado diversos remédios, teve a seguinte ideia. Na esperança de mostrar-lhe que ele era vítima de uma ilusão, procurou um esqueleto verdadeiro e o mandou depositar no quarto vizinho. Depois, tendo convidado o amigo para jantar, ao soarem as 4 horas, que era a hora da visão, fez vir o esqueleto por meio de polias dispostas para esse fim. O médico pensava triunfar, mas seu amigo, tomado de súbito terror, exclamou: ai de mim! Já não basta um, agora são 2, e caiu morto como se fulminado. Kardec aqui traz observação agora. Ao ler o relato que publicamos, e dando crédito ao jornal italiano, de onde o extraímos, os alucinacionistas terão argumentos de sobra, porque poderão dizer, e com razão, que havia uma causa evidente de superexcitação cerebral, que pôde produzir uma ilusão naquele espírito vivamente impressionado. Nada prova, com efeito, a realidade da aparição que poderia ser atribuída a um cérebro enfraquecido por um violento abalo. Então aqui Kardec, olá Nobel, aqui Kardec então começa a analisar que ele tinha motivos para ter esse tipo de abalo emocional, já que ele foi a causa do suicídio daquela que era sua noiva. Então ele tinha motivos para ter essa instabilidade e começar a ter essas alucinações, pelo menos na visão geral. Para nós que conhecemos tantos fatos análogos indubitáveis, dizemos que ela é possível, e em todo caso o conhecimento aprofundado do Espiritismo teria dado ao médico um meio mais eficaz de curar seu amigo. O meio teria sido evocar a jovem em outras horas e com ela conversar, seja diretamente, seja com o auxílio de um médium. Perguntar-lhe o que deveria fazer para lhe ser agradável e obter o seu perdão. Pedir a intercessão do anjo da guarda junto a ela para aplacá-la. E, afinal, visto que ela o amava, seguramente haveria de esquecer-se os erros, se nele tivesse reconhecido um arrependimento e um pesar sinceros, em vez de simples terror que talvez fosse o sentimento dominante no rapaz. Teria deixado de mostrar-se sob a forma horrível para assumir a forma graciosa que tinha em vida, ou então cessaria de aparecer. Talvez lhe tivesse dito boas palavras que lhe haveriam de restabelecer a calma de espírito. A certeza de que jamais estariam separados, de que ela velava ao seu lado e de que um dia estariam reunidos, ter-lhe-ia proporcionado coragem e resignação. É um resultado que muitas vezes temos podido constatar. Os espíritos que aparecem espontaneamente sempre têm um motivo. O melhor, no caso, é perguntar-lhes o que desejam. Se estão sofrendo, devemos orar por eles e fazer o que lhes possa ser agradável. Se a aparição tem um caráter permanente de obsessão, cessa quase sempre quando o espírito fica satisfeito. Se o espírito que se manifesta com obstinação, seja à vista, seja por meios perturbadores, que não poderiam ser tomados por uma ilusão, é mau. E se agem com malevolência, geralmente é mais tenaz, o que não impede que sejamos mais perseverantes, sobretudo pela prece sincera feita em sua intenção. Mas é preciso estarmos realmente convencidos de que não há para isso nem palavras sacramentais, nem fórmulas cabalísticas, nem exorcismos que tenham a menor influência. Quanto piores, mais se riem do pavor, que inspiram e da importância ligada à sua presença.
divertem-se ao serem chamados diabos ou demônios, razão porque tomam gravemente os nomes de Asmodeu, Astarote, Lúcifer e outras qualificações infernais, redobrando de malícias, ao passo que se retiram quando veem que perde tempo com gente que não se deixa enganar e que se limita a rogar para eles a misericórdia divina. Então Kardec traz aqui, bom dia professor, Kardec traz aqui para nós então esse artigo e essa análise, uma orientação bastante importante. Muitas pessoas procuram trabalhos espíritas, sejam trabalhos nos centros espíritas, sejam trabalhos até mesmo, né, no ambiente virtual como o nosso, de pessoas que dizem, né, que sonhou com uma pessoa que desencarnou, uma pessoa próxima, e essa pessoa aparece para ele em sonho com frequência, com sofrimento, com angústia. Outras vezes, pessoas que falam de aparições, que tiveram a impressão de que viram um espírito ou apresentam algumas sensações. Kardec coloca inicialmente que isso pode ser uma realidade. Né? Porque, como lembra Sherlock Holmes, né? Tirando o impossível, aquilo que sobra, por mais improvável que seja, pode ser uma verdade. Então, é impossível que os espíritos apareçam? Não, não é impossível. Pode ser pouco provável? Sim, pode ser pouco, mas analisando as circunstâncias, nós veremos então a presença dos espíritos. E essa presença dos espíritos junto a nós, ela existe independente das nossas percepções. Mas quando são percebidos, né, a pergunta é, por que aquele espírito ali se encontra? E é um dos raciocínios que nós apresentamos quando nós falamos, por exemplo, dos caçadores de fantasmas aqui da atualidade, que são aqueles grupos, né, que a gente sempre tem conversado sobre eles recentemente, quando fala sobre grupos que procuram em locais que são inóspitos, sombrios, né, acompanhando relatos de aparições. Então eles vão lá, colocam os equipamentos e tudo mais. E é bastante interessante que eles detectam a presença do espírito, quando conseguem fazer essa detecção, relatam depois para o proprietário, para a pessoa que fez o convite para que eles fossem até lá, e eles dizem assim, realmente nós vimos aqui um espírito que habita esse lugar. Então pode ser, por exemplo, né, eu me lembro de um hangar numa base aérea abandonada, em que relatavam que viam ali um piloto que foi morto na Segunda Guerra Mundial. Ou então num hospital, num manicômio, num casarão, num hotel abandonado. Então são sempre esses lugares bastante sombrios. Né? E apenas com essa aparência sombria. Né? E aí então eles relatam a presença de espíritos. Vultos são registrados nesses equipamentos, algumas vezes ali uma sombra, uma voz, alguma coisa. Aí depois eles pegam todos os equipamentos, voltam para a pessoa, dizem para ela, realmente nós registramos a presença do espírito. Passar bem, cumprimos o nosso papel. E aí então olhando, né, pela perspectiva espírita e vendo que se todos nós temos um curso no plano espiritual, e nesse curso significa passarmos por essa fase de perturbação, nos ajustarmos ao plano espiritual e trabalhar pelo nosso desenvolvimento, o que pode ser feito por esse espírito? Aqui o que Kardec coloca para nós é que isso pode ser feito de um modo geral, mas ele coloca inicialmente que o espírito que se manifesta junto a uma pessoa com insistência é porque tem alguma relação com ela. Mas mesmo que não tenha essa relação com ela, Kardec coloca aqui no início do parágrafo, os espíritos que aparecem espontaneamente sempre têm um motivo. O melhor, no caso, é perguntar-lhes o que desejam. Se estão sofrendo, devemos orar por eles e fazer o que lhes possa ser agradável. E aí depois Kardec vai colocando se no caso é de processos obsessivos e tudo mais. Então, é uma orientação geral que ele apresenta para nós, que talvez pouca gente tenha coragem de fazer isso. Né? Mas, no momento em que você se depara com essa situação, por que não dar seguimento a ela? Tico até colocou, lembrei do médico alucionista que ia debater com os bons tempos da televisão, Carlos Bacelar, se não me engano, já faleceu há muito. Ele era um médico neurologista que debatia sobre
essas questões de alucinação, Tico Teco? Não me recordo nele. Era, então ele tipo um doutor, tipo um Padre Quevedo da vida, então, né, alguma coisa do gênero, né? Não me lembro dele, mas está aí, né? Nós encontramos certamente grupos assim, né, indivíduos, não hoje, né? Hoje talvez isso tenha saído de moda, mas a gente lembra ali final da década de 1980, começo da década de 1990, nós tínhamos, né, do tempo do Vanucci ainda, né? Então, Carlos César Vanucci, né, que foi diretor da Globo há muito tempo. Então tinha, né, nós tínhamos até um programa na Rede Manchete que era conduzido acho que pelo filho do Vanucci, que só trazia coisas sobrenaturais, né? Várias fotos eu tenho guardadas, né? Depois eu posto para vocês lá no nosso grupo. Mas esse da Manchete eu não me lembro o nome, Tic Teco. Eu assistia sempre. Eu não me lembro. Olha, me fugiu o nome dele. Depois eu vou lembrar, eu passo para vocês. Eu ponho lá no nosso grupo do WhatsApp. Bom, pessoal, e aqui mais um artigo só para a gente poder finalizar essa sessão de variedades. Kardec coloca assim, então, é o último artigo. Ele chama Superstição. Lê-se no SEC, em 6 de abril de 1860. O senhor Félix N., jardineiro dos arredores de Orleans, passava a ter a habilidade de isentar os conscritos do sorteio, isto é, de os fazer obter um bom número. Prometeu ao senhor Frederic Vicente, jovem vinhateiro de Saint-Jean-de-Bray, fê-lo tirar o número que quisesse mediante a quantia de 60 francos, 30 dos quais adiantadamente e o restante após o sorteio. O segredo consistia em rezar 3 Pater e 3 Ave durante 9 dias. Aqui Pai Nosso e 3 Ave Marias, né? Então ele dava essa dica, já que o título aqui é Superstição, para quem quisesse ganhar nesse sorteio, nessa loteria, então fazia ali 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria durante 9 dias. Além disso, o feiticeiro afirmava que, graças ao que fazia da sua parte, a coisa beneficiaria o conscrito e o impediria de dormir durante a última noite, mas que ficaria isento. Infelizmente, o encanto não funcionou. O conscrito dormiu, como de costume, e tirou o número 31, que o fez soldado. Aqui nesse caso, né, era para sorteio para o serviço militar. Então, esse conscrito aqui... Não, esse aqui era o conscrito, o Brás. Então, quem fosse ali chamado, prestaria ali o serviço militar e ia para as guerras que a França se envolvia, né? Nesse caso aqui, então, esse jovem pagava 60 francos, 30 francos antes, depois 30 francos depois, rezava 3 Pais Nossos, 3 Ave Maria e ficaria livre do serviço militar. Então, infelizmente, o encanto não funcionou. O conscrito dormiu, como de costume, e tirou o número 31, que o fez soldado. Repetidos 2 vezes ainda esses fatos, não puderam ser mantidos em segredo e o feiticeiro Félix foi levado à justiça. Bom, então isso aqui é a notícia. Vamos agora aos comentários de Kardec. Os adversários do Espiritismo o acusam de despertar ideias supersticiosas. Mas o que haverá de comum entre a doutrina que ensina a existência do mundo invisível, comunicando-se com os verdadeiros, com o mundo invisível, e os fatos da natureza do que relatamos, que são os verdadeiros tipos de superstição? Ou seja, né? Como é que você pode comparar você falar sobre o mundo espiritual, se comunicar com o mundo espiritual e você comparar isso com essas superstições de rezas e pagamentos e tal? Onde se viu alguma vez que o Espiritismo tenha ensinado semelhantes absurdos? Se aqueles que o atacam a tal respeito se dessem ao trabalho de estudá-lo antes de o julgar tão levianamente, não somente saberiam que ele condena todas as práticas divinatórias, como lhe demonstra a inutilidade. Portanto, como temos dito muitas vezes, o estudo sério do Espiritismo tende a destruir as crenças verdadeiramente supersticiosas. Na maioria das crenças populares há quase sempre um fundo de verdade,
embora desnaturada e amplificada. São os acessórios, as falsas aplicações, que, a bem dizer, constituem a superstição. Assim é que os contos de fadas e de gênios repousam sobre a existência de espíritos bons ou maus, protetores ou malévolos, que todas as histórias de fantasmas têm sua origem no fenômeno muito real das manifestações espíritas, visíveis e mesmo tangíveis. Tal fenômeno, hoje completamente provado e explicado, entra na categoria dos fenômenos naturais, que são uma consequência das leis eternas da criação. Mas o homem raramente se contenta com a verdade que lhe parece muito simples. Pela imaginação, ele a reveste com todas as quimeras e é então que cai no absurdo. Vêm depois os que têm interesse em explorar essas mesmas crenças, as quais juntam um presságio fantástico próprio a servir aos seus interesses. Daí essa turba de adivinhos, de feiticeiros, de ledores da sorte, contra os quais a lei impõe o rigor da justiça. O espiritismo verdadeiro, racional, não é, pois, mais responsável pelos abusos que se cometem em seu nome do que o é da medicina, pelas fórmulas ridículas e pelas práticas empregadas por charlatães ou pessoas ignorantes. Ainda uma vez, antes de julgá-lo, dai-vos ao trabalho de o estudar. Concebe-se um fundo de verdade em certas crenças, mas talvez se pergunte sobre que pode repousar a que originou o fato acima, crença muito espalhada em nosso interior, como se sabe. Parece-nos que tem seu princípio no sentimento intuitivo dos seres invisíveis, se elevado a atribuir um poder de que muitas vezes não dispõe. A existência dos espíritos enganadores que pululam à nossa volta, em consequência da inferioridade do nosso globo, como insetos nocivos num pântano, e que se divertem à custa das pessoas crédulas, predizendo-lhes um futuro quimérico, sempre próprio a lisonjear seus gostos e desejos, é um fato cuja prova nos é dada diariamente pelos médiuns atuais. O que se passa aos nossos olhos tem ocorrido em todas as épocas, pelos meios de comunicação, em uso conforme o tempo e os lugares. Eis a realidade. Com o auxílio do charlatanismo, da cupidez, a realidade passou ao estado de crença supersticiosa. Então, aqui nesse artigo, Kardec traz para nós aqui algumas reflexões sobre as superstições que nós vivemos no mundo, e como Kardec coloca, isso sempre existiu desde os tempos mais antigos, e depois, conforme a doutrina espírita surgiu, trazendo ali, né, o estudo sobre o mundo espiritual e a nossa relação com o mundo espiritual, aconteceu uma aproximação muito natural na visão de muitas pessoas, entendendo que o fato de você falar com o mundo espiritual, você na verdade atesta, você endossa essas superstições, porque eu poderia dizer que eu faço a evocação de um espírito para me beneficiar, e para isso eu uso tal fórmula, Augusto César Vanucci, exatamente. Então eu uso tal fórmula, eu uso tal cerimônia, uso tal objetos, para fazer com que aquele espírito me sirva. E ao mesmo tempo você tem um centro espírita que conversa com os espíritos. Então nós percebemos que é bastante natural, desculpem, que é bastante natural essa aproximação entre os dois, né? Porque falar de espírito, né, basta que você faça a ligação dos pontos de contato e, portanto, aquilo que é fantasioso acaba se tornando uma realidade, porque você tem do outro lado um fato verídico, né? Ou seja, um fato. Aquilo aconteceu de verdade num centro espírita, de um espírito que foi atendido, ou um espírito que se comunicou. Do outro lado, você tem a fantasia de um espírito que atendeu, de um espírito que correspondeu. Portanto, o espiritismo acaba sendo confundido. Só que, na verdade, o que Kardec coloca, a necessidade do estudo e do aprofundamento do conhecimento espírita para poder fazer exatamente essa separação a partir da lógica. Angelina colocou, quando eu iniciei na doutrina, por ter sido educada na religião católica, às vezes eu ia ao centro
Colocava um lenço bem grande no rosto. Achava que as pessoas passariam a me chamar de macumbeira. Olha só. Né? E antigamente realmente era assim, né, Angelina? Nos tempos passados, né, então havia realmente essa confusão. Bom, aqui nós temos mais uma mensagem, só para a gente finalizar. Também ainda em variedades, né? Pneumatografia ou escrita direta. No dia 11 de fevereiro último, o Sr. X, um dos nossos mais ilustres literatos, achava-se em casa da senhorita Rouet, com 6 outras pessoas há tempos iniciadas nas manifestações espíritas. O Sr. X e a senhorita Rouet assentaram-se face a face em volta de uma mesinha escolhida pelo próprio Sr. X. Este último tirou do bolso um papel perfeitamente branco, dobrado em 4 e por ele marcado com um sinal quase imperceptível, embora suficiente para ser facilmente reconhecido. Colocou-o sobre a mesa e o cobriu com um lenço branco que lhe pertencia. A senhorita Rouet pôs as mãos sobre a ponta do lenço e o Sr. X fez o mesmo, pedindo aos espíritos uma manifestação direta com vistas à sua instrução. Pediu-a de preferência a Schengen, evocado com essa finalidade. Ao cabo de 10 minutos, ele mesmo levantou o lenço e retirou o papel, que trazia escrito de um lado o esboço de uma frase traçada com dificuldade e quase ilegível, mas na qual se podiam descobrir os rudimentos dessas palavras. Deus vos ama. Do outro lado estava escrito Deus no ângulo exterior e Cristo no fim do papel. Essa última palavra era escrita de modo a deixar uma impressão de folha dupla, na folha dupla. Uma segunda prova foi feita em condições exatamente iguais e ao cabo de 1/4 de hora o papel continha na face inferior e em caracteres fortemente traçados em negro essas palavras inglesas: God loves you, e mais abaixo, Schengen. No fim do papel ele havia escrito em francês, fé em Deus. Enfim, no reverso da mesma página existia uma cruz com um sinal semelhante a um caniço, ambos traçados com a substância vermelha. Terminada a prova, o Sr. X exprimiu à senhorita Rouet o desejo de obter por seu intermédio, considerando-se a sua condição de médium escrevente, algumas explicações mais desenvolvidas de Schengen, estabelecendo-se entre ele e o espírito o seguinte diálogo. Schengen, estás presente? Eis-me aqui. Estás contente comigo? A quem se destina o que escrevestes? A todos ou a mim particularmente? Escrevi esta frase, cujo sentido se dirige a todos os homens, mas escrevendo-a em inglês, a experiência é para vós em particular. Quanto à cruz, é o sinal de fé. Por que a fizestes em cor vermelha? Para vos pedir fé. Eu nada podia escrever, era muito longo. Dei a vós um sinal simbólico. O vermelho é, pois, a cor que simboliza a fé? Certamente, é a representação do batismo de sangue. Observação. A senhorita Rouet não sabe inglês e o espírito quis dar assim uma prova a mais de que seu pensamento era estranho à manifestação. Ele o fez espontaneamente e de boa vontade, mas é mais provável que, se tivessem pedido como prova, ele não teria se prestado a isso. Sabe-se que os espíritos não gostam de servir de instrumento visando experiências. Muitas vezes as provas mais patentes surgem quando menos se espera e quando os espíritos agem por sua iniciativa. Frequentemente dão mais do que se lhes teria pedido, seja porque desejam mostrar sua independência, seja porque, para a produção de certos fenômenos, seria necessário o concurso de substâncias que nem sempre nossa vontade é o suficiente para as fazer nascer. Nunca seria demais repetir que os espíritos têm livre-arbítrio e querem provar-nos que não se submetem aos nossos caprichos. Eis porque raramente acedem ao desejo da curiosidade. Os fenômenos, seja qual for a sua natureza, jamais estão, de uma maneira certa, à nossa disposição,
e ninguém poderia gabar-se de obtê-los à vontade e num dado momento. Quem os quiser observar deve resignar-se e esperá-los, e muitas vezes é da parte dos espíritos uma prova para a perseverança do observador e do fim a que se propõe. Os espíritos pouco se preocupam em divertir os curiosos, e só se ligam de boa vontade às pessoas sérias, que provam vontade de instruir-se, para tanto fazendo o que for necessário, sem mercadejar o seu esforço e seu tempo. A produção espontânea de sinais em caracteres de cores diferentes é um fato extremamente curioso. Contudo, não é mais sobrenatural que os outros. Podemos dar-nos conta desse fato lendo a teoria da escrita direta na Revista Espírita do mês de agosto de 59. Com a explicação desaparece o maravilhoso, resultando num simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais da natureza e no que poderíamos chamar a fisiologia dos espíritos. Então aqui, pessoal, finalizamos o nosso estudo. Próximo artigo que nós temos aqui nessas variedades, Espiritismo e Espiritualismo. Depois nós vamos para ditados espontâneos, as diferentes ordens de espíritos. E aqui, deixa eu ver o tamanho dele. Deixa eu ver, remorso e arrependimentos, os médiuns. Temos várias mensagens que vão se apresentando para nós aqui. E já para concluir, inclusive, a própria edição do mês de maio da Revista Espírita. E já vamos em seguida para o mês de junho também. Então temos aqui alguns temas interessantes. Provavelmente na sexta-feira que vem nós concluímos aqui o nosso estudo desses artigos, né, que estão apresentados para nós.